a exposição do livro do profeta menor Naum, mas meditaremos no texto da carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Será do verso 10 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 10 ao 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, e especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, te pedimos, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Que teu Espírito Santo capacite tanto as palavras que vão sair da minha boca, quanto os ouvidos daqueles que estão aqui essa noite, Senhor. Que o nosso coração seja terreno fértil para a tua palavra e ela frutifique, Senhor. Que eu venha ser um mensageiro a entregar a mensagem do noivo, o Senhor, ao coração da noiva, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os dados do Banco Central do Brasil demonstram que só este ano mais de 50 mil cédulas falsas foram apreendidas. A tecnologia tem tentado evitar a falsificação, tem se feito marca d'água, tamanhos diferentes para cada cédula. Contudo, a falsificação acompanha essa mesma sofisticação. A questão é, se os bandidos utilizassem uma caneta Bic e um papel ofício para fazer a falsificação, seria logo detectado e esse crime nem existiria. Mas as notas falsas são impressas em papel semelhante, têm marcas idênticas, dificultando a identificação, fazendo com que a falsificação se torne, na verdade, um crime comum. Da mesma forma, o falso ensino teológico nem sempre vem de forma tosca e desajeitada. A heresia, muitas vezes, vem disfarçada de piedade, vem disfarçada de fervor espiritual. Desde os falsos profetas do Antigo Testamento aos falsos mestres do Novo Testamento, nós vemos a preocupação da Escritura em combater o falso ensino. Quando Paulo deixa Tito em Creta, ele tem essa preocupação. Veja então, no verso 5 do capítulo 1, Paulo diz, o objetivo de Tito está naquela cidade, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Esses presbíteros, que também são chamados de bispos ou de pastores, são a força-tarefa de combate ao falso ensino na igreja. Como diz o reformador João Calvino, os pastores eles devem ter duas vozes, uma para arrebanhar as ovelhas e outra para afugentar os lobos. Mesmo no florescimento do cristianismo, quando os apóstolos ainda estavam no meio da igreja, quando testemunhas oculares da vida de Cristo ainda faziam parte da igreja, vemos essa preocupação genuína de Paulo
com a doutrina e com a prática da igreja. Por exemplo, a ameaça dos falsos mestres é anunciada ainda no livro de Atos, quando Paulo estava na igreja. Ele diz em Atos capítulo 20, verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Em Gálatas, Paulo vai falar que esses homens que pregam outro evangelho são anátema, são amaldiçoados. E não apenas Paulo, mas João diz que esses homens têm o espírito do anticristo. Pedro diz que esses homens introduziriam na igreja heresias destruidoras e que ainda assim muitos os seguiriam. Judas vai dizer que essas pessoas transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o próprio Cristo. Mas entendam que a preocupação de Paulo não é que Tito vença um debate simplesmente. A preocupação de Paulo é preparar, é orientar, é pastorear o coração do jovem Tito e da sua igreja para lidar com esses homens. O apóstolo provavelmente já era velho, e a grande possibilidade é que ele tenha escrito essa carta junto com 1 Timóteo, quando ele ainda estava na Macedônia. Abrindo um pequeno parênteses aqui, o pastor Paulo ele tem se reunido conosco, os seminaristas, aqui durante a semana. E como é bom, meus irmãos, recebermos dos conselhos, das experiências de um pastor mais experiente e podermos crescer na graça e no conhecimento. Vemos que o apóstolo Paulo fez isso com seus jovens discípulos, Tito e Timóteo. Mas, enquanto Timóteo estava numa igreja estabelecida, que estava sendo desencaminhada, Tito estava numa igreja que ainda estava se estruturando. Em relação à igreja de Creta, há uma constante exortação quanto à ética das boas obras e uma reprovação extremamente severa quanto à conduta comum dos cretenses. Essa carta provavelmente seria lida diante de toda aquela igreja. Por isso, logo depois de se apresentar como apóstolo, servo e pai de Tito na fé, Paulo descreve nos versos 5 a 9 como deveriam ser os presbíteros e como promovê-los. E nos versos 10 a 16, como são os falsos mestres e como combatê-los. Dessa forma, meditaremos nessa noite neste tema, combatendo os falsos mestres. E o que precisamos para combater esses falsos mestres? É necessário, em primeiro lugar, reconhecer as suas características. Paulo, logo depois de dar as características daqueles que deveriam ser escolhidos como presbíteros, passa a descrever os falsos mestres que estão incomodando aquela igreja. O apóstolo vai expor que o bispo, que também é chamado de presbítero ou pastor, esses nomes eles são intercambiáveis, deve ter excelência em 3 áreas da sua vida: na área familiar, na área pública e na área eclesiástica, agindo sempre com ética e com doutrina. E é interessante porque se vemos virtudes e qualidades em relação aos presbíteros, como diz no verso 7 do capítulo 1, ele deve ser hospitaleiro, sóbrio, justo e piedoso, vemos uma lista de vícios e de defeitos grotescos contra os falsos profetas. Paulo reforça tanto esse argumento que ele inicia o verso 10 e termina o verso 16 com essas características, formando uma estrutura fechada, uma espécie de envelope para realçar essas más características dos falsos mestres. Então, se o presbítero deveria ser não arrogante e não irascível, os falsos mestres são insubordinados e desobedientes. Se o presbítero deveria ser um dispenseiro de Deus, apegado à palavra fiel, os falsos mestres são faladores vãos e enganadores. Aqui nós temos uma descrição terrível da natureza caída de homens ímpios que estavam matando os cretenses através de pregação falsa. Dói no coração o detalhe que Paulo dá de que esses homens eram muitos. E esse grupo, ao que tudo indica, era de judeus, pela informação que diz, especialmente os da circuncisão. A palavra que foi traduzida aqui por especialmente, ela
pode ser traduzida com sentido explicativo, podendo a frase ser lida dessa forma: insubordinados, faladores vãos e enganadores, estes são da circuncisão. Havia uma grande comunidade de judeus em Creta. Nós vemos, por exemplo, eles presentes em Apocalipse, não, no livro de Atos, no capítulo 2. Sabemos que o cavalo de batalha desse grupo era o legalismo, o estabelecimento de regras para complementar a salvação. Algo que um teólogo chamado Brian Chappell vai chamar de evangelho mais. Pois era sempre o evangelho mais alguma coisa. O evangelho mais os ritos e festas judaicos. O evangelho mais as leis cerimoniais, fazendo com que Cristo e a sua cruz não fosse o suficiente, devorando das pessoas não apenas os seus bens materiais, mas a esperança de salvação. No Antigo Testamento, vemos que esses pastores de Israel, que eram os profetas, os sacerdotes e os reis naquela ocasião, foram condenados justamente por terem atitudes egoístas e terem ensinos falhos, como Deus declara ao profeta Ezequiel. Abra comigo então nesse texto, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. A partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Que desgraça, meus irmãos, fizeram os reis de Israel e Judá quando se desviaram dos caminhos do Senhor. Que desgraça fizeram os sacerdotes quando perderam o livro da lei dentro do próprio templo. Que desgraça fizeram os profetas colocando em idolatria o povo, a noiva do Senhor. Que desserviço fazemos hoje, a noiva do Cordeiro, quando, sendo pastores e presbíteros, deixamos que lobos e salteadores a maltratem. A característica principal a ser reconhecida dos falsos mestres, meus irmãos, é que é traduzida por faladores vãos. E no grego é apenas uma palavra que significa literalmente palavra vazia. Isso indica que esses homens eram maus pregadores no pior sentido. Eles poderiam até falar bem, provavelmente falavam muito bem, até melhor do que os apóstolos. Mas esses homens eram maus pregadores, porque a sua pregação era inútil e vaidosa. E quando a palavra não é fielmente pregada, meus irmãos, a igreja é privada do seu principal meio de graça, como nos diz a pergunta 88 do nosso breve catecismo.
os meios de graça exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Sem a verdadeira palavra, a igreja definha, as ovelhas se espalham. Pois, enquanto a pregação fiel anuncia Cristo, que é a palavra viva que desceu dos céus, esses homens só anunciavam palavras mortas que vinham do seu coração vaidoso, palavras vazias que faziam a igreja adoecer, que fazem a igreja se desviar do caminho da verdade. Por isso, em João capítulo 21, quando Cristo restaura o ministério de Pedro, do seu apóstolo, ele diz: Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Ele não diz, entretém as minhas ovelhas, ou brinca com as minhas ovelhas, ou agrada as minhas ovelhas. Ele diz, apacentas, alimentas, dá aquilo que é necessário para que elas continuem. E Pedro, tendo aprendido a sua lição, ele diz em sua epístola para os presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Devemos ser alimentados com genuíno leite espiritual. A igreja padece por tomar o veneno do falso ensino, pois, sabendo aquilo que é verdadeiro, identificamos por contraste aquilo que é falso. Então, identificar as características dos falsos mestres o mais cedo possível protege a igreja destes homens maus. As consequências da falsa doutrina sempre são terríveis, pois se o ensino é falso, não há evangelho. Se não há evangelho, não existe conversão. Se não existe conversão, não existe igreja. E se não existe igreja, tudo o que se tem é um ajuntamento de pecadores sem arrependimento que se reúne para pior. Por isso, em seguida, Paulo fala acerca dos pensamentos e ações dos falsos mestres. Por isso, para combatê-los, é necessário, em segundo lugar, conhecer as suas obras. Paulo aponta que as obras desses homens são reprovadas devido à impureza que toma conta das suas mentes. Como ele diz no verso 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e incrédulos nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Assim também diz o livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. As nossas ações são um reflexo da nossa consciência. Aqui o apóstolo revela a falta de fé desses homens. E isso maculava completamente as ações deles. A crítica de Paulo se deve ao fato deles buscarem uma pureza nos moldes da antiga aliança, uma pureza que era simplesmente externa e cerimonial. A palavra utilizada aqui para definir pureza é a mesma que vai aparecer nos rituais de purificação de Levítico. O apóstolo aqui ecoa as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 15, quando Cristo diz: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. As dietas restritivas e cuidados do Antigo Testamento apontavam para esta pureza, mas tudo isso já foi consumado em Cristo, que é o perfeito Cordeiro, o Cordeiro puro. Não são o ascetismo e o legalismo de ninguém que torna alguém puro diante de Deus. Somente o sangue de Cristo nos lava de todo pecado. As Escrituras nos mostram, meus queridos, que o apóstolo Pedro, mesmo depois de convertido e atuante no ministério, teve que amadurecer e ser convencido pela visão do lençol que se desdobrava diante dele, com tudo aquilo que Deus havia lhe dado para comer, para que ele entendesse a frase: ao que Deus purificou, não consideres comum. E ainda teve que ser publicamente exortado por Paulo por se comportar de uma forma na frente dos judeus e na frente dos gentios. Vemos em Pedro que o Espírito Santo faz o convertido amadurecer na fé. Somente o Espírito Santo é que faz isso. Paulo, então, vai equiparar a mente desses homens a pessoas que nunca foram convertidas, pessoas que nunca creram em Deus. Não é o que vemos
nos fariseus, homens que se consideravam mestres da lei, os mais piedosos da sua própria época, aqueles que arrogavam para si o zelo e a espiritualidade sadia, mas eram sepulcros caiados, de aparência agradável por fora, mas completamente podres por dentro. As Escrituras mostram que devemos conhecer as obras dos falsos mestres, desde as suas motivações até os seus efeitos. No final do verso 11, o apóstolo aponta para a primeira consequência do falso ensino, o resultado de ensinos vazios, que não tem como fim a piedade, é a perversão dos lares. Quando ele diz, esses homens andam pervertendo casas inteiras. O verbo utilizado para perverter aqui tem um sentido exato de destruir. E o tempo verbal indica que eles fazem isso constantemente. Eles estão destruindo constantemente os lares cristãos daquele lugar. Os falsos mestres, eles não dominam, eles não governam a sua própria casa. E por isso fazem bem pior, pervertem e destroem a casa dos outros. Veja como é grave. Não estamos falando daquele professor que fala de ideologia de gênero na escola. Nós não estamos falando de novela das 8, ou de série LGBT da Netflix, ou de algum youtuber sem noção. Nós estamos falando aqui de pessoas que ocupam os púlpitos. Estamos falando aqui de pessoas em quem deveríamos confiar por se comprometer em expor a palavra de Deus. Pessoas que estão em conselhos e liderança de igreja. Homens e até mulheres que estão sendo assistidas nas TVs e na internet do Brasil como se pregassem um evangelho verdadeiro. A Mackenzie, a Universidade Presbiteriana, há alguns anos divulgou uma pesquisa em que essa pesquisa sobre violência doméstica. E nessa pesquisa, 40% das mulheres que sofriam esse tipo de violência se consideravam evangélicas. Outra pesquisa feita no Instituto Barna mostra que a taxa de divórcios entre evangélicos se equiparou à mesma taxa de divórcios entre o restante da sociedade. O que estão ensinando nas igrejas? Por que temos cada vez mais evangélicos no Brasil e a violência não muda, pelo contrário, só aumenta? É triste saber que muitos dos homens cristãos não protegem a sua casa contra o falso ensino, porque muitas vezes eles nem sabem qual é a diferença. E assim, os falsos mestres destroem os lares, destroem as casas e destroem, por consequência, as igrejas. E ainda no verso 11, vemos que o apóstolo aponta para o motivo sórdido que estava por trás do falso ensino. Vemos que, além de seus ensinos serem fúteis, além de serem destruidores, eles são movidos por torpe ganância, contrapondo exatamente aquilo que está no capítulo 1, verso 7, que diz que o presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Assim como no Antigo Testamento, os filhos de Samuel se aproveitavam pecaminosamente das ofertas, assim como os fariseus devoravam as casas das viúvas, como Cristo denuncia no Evangelho de Lucas. Dessa mesma forma, os falsos mestres são lobos que ferem, que maltratam e que devoram as ovelhas do Senhor. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6. Abra comigo nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 6. A partir do verso de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Seja o lucro da glória diante dos homens,
seja o lucro financeiro. Nada que esses homens faziam tem como propósito amar a Deus e amar ao próximo. Além disso, meus queridos, como vemos no verso 16 do texto do texto de Tito, eles até dizem conhecer a Deus. E a palavra utilizada para conhecer aqui é da onde vem a nossa expressão homologar, ou seja, eles declaram, eles reconhecem, eles confirmam que conhecem a Deus. Contudo, mesmo que eles se declarem aos berros como conhecedores de Deus, as suas obras malignas falam ainda mais alto. Tiago já havia escrito que a fé sem obras é morta. Por isso, no capítulo 2, Paulo fala a Tito como cada parte da igreja deveria glorificar a Deus através das suas obras. Homens, mulheres, jovens e idosos. E no capítulo 3 ele ainda diz: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. A vida cristã não pode ser uma lista de atividades semanais, assim como não pode ser uma doutrina abstrata que não glorifica a Deus. O teólogo Michael Horton vai exortar a igreja da seguinte forma: a dicotomia moderna entre doutrina e vida, teologia e discipulado, conhecer e fazer, teoria e prática, tem tido consequências desastrosas na vida da igreja e no seu testemunho para o mundo. Paulo se preocupou com isso há 2000 anos, e isso não deixou de ser um problema na vida da igreja hoje. No fim do texto, vemos que não apenas suas obras são reprováveis em si mesmas, mas eles são completamente reprovados, eles são, na verdade, incapazes de fazer alguma boa obra. O problema desses homens é que a verdadeira conversão não os havia alcançado. Por isso, no capítulo 3, mais à frente, Paulo descreve como é a salvação. No verso 5, ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nos falsos mestres, só havia obras de autojustificação, só havia ensino vaidoso de autoafirmação, porque não houve primeiro no seu coração a regeneração. O pastor escocês Thomas Boston diz: a regeneração é absolutamente necessária para qualificar você a fazer qualquer coisa realmente boa e aceitável a Deus. Enquanto você não for nascido de novo, as suas melhores obras são apenas pecados luminosos. Nem que esses homens construíssem um templo com seu próprio esforço e com seu suor. Nem que eles fossem os melhores e mais generosos dizimistas da igreja. Nem que eles entregassem os seus corpos para serem queimados na fogueira. Nada adiantaria, pois as obras desses homens já estão reprovadas, porque não são para glorificar a Deus, porque não são com amor ao próximo. Estamos meditando, meus irmãos, sobre como combater os falsos mestres. Em terceiro lugar, o próximo passo que Paulo vai apresentar é que precisamos calar o seu ensino. Paulo não mede as palavras sobre as atitudes que precisam ser tomadas. Devemos calar a boca dos falsos mestres. Amordaçar é o termo utilizado aqui. Como Adão deveria ter tapado a boca da serpente quando esta começou a seduzir Eva. Se calássemos a boca daqueles que pregam libertinagem, barganhas e achismos das suas próprias cabeças, teríamos igrejas mais saudáveis. Essa responsabilidade recai principalmente sobre os presbíteros e sobre os pastores da igreja. João Calvino, o reformador, ainda diz: um bom pastor deve estar sempre alerta para que o seu silêncio não propicie a invasão de doutrinas ímpias e danosas e ainda propicie aos perversos uma oportunidade de difundi-las. Por isso o que Paulo escreve a Tito é que silencie, que cale a boca desses homens. Paulo, então, ainda confirma uma pesada descrição dos cretenses. Ele diz no verso 12: sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos.
A ilha de Creta tinha uma fama terrível no mundo antigo. Até mesmo a palavra cretino vem como uma expressão que é derivada. Para termos uma noção de como era a fama dos cretenses no mundo antigo, ouça o que um filósofo diz. Os cretenses são o único povo do mundo que vê qualquer tipo de ganho com bons olhos. Um outro filósofo vai dizer, até assaltar nas estradas é considerado honroso para os cretenses. As igrejas de Creta estavam inseridas nesse contexto de mentira, de maldade, de preguiça, não muito diferente do contexto em que a igreja brasileira está inserida, um contexto em que nós somos conhecidos internacionalmente pela preguiça e pela festa simplesmente. O cristianismo, então, muda as pessoas. O cristianismo exorta, o cristianismo transforma, mas o falso ensino não muda, não confronta, não traz transformação alguma. O falso ensino se acomoda segundo as comodidades daquele que está ouvindo. Então, o apóstolo Paulo fala de um deles e se refere aqui como o profeta Epimênides, que era um filósofo chamado de profeta e cunhou esse testemunho, e Paulo diz que este testemunho é exato. Paulo sabia da dureza do coração dos cretenses. Por isso, ele diz a Tito qual seria a forma de lidar com eles. Veja no verso 13. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Temos convicção de que esse repreende-os se refere especialmente à igreja, e não somente aos falsos mestres. Se referem àquelas pessoas que estavam os seguindo, caindo na sua lábia. Já vimos que essa repreensão de Tito deveria ser de acordo com as Santas Escrituras, deveria ser fiel e amorosa, mas deveria ser severa. Não deveriam existir meias palavras, não deveriam existir passadas de pano, como a gente diz, mas deveria ser direta, firme, pois a vida das pessoas estava em jogo. Ao não repreender aquele que está no erro, estamos sendo coniventes com a sua atitude e contribuindo para a propagação do mal. Esta repreensão, então, como nós vemos, teria como resultado saúde na fé dos cretenses, pois se a igreja não é corretamente advertida, ou se os falsos mestres não são corrigidos ou expulsos, o resultado é que a igreja começa a ter uma visão distorcida. Formará pastores distorcidos para pregar um evangelho de forma distorcida. Como Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra comigo nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso de número 3. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Um teólogo chamado Marvin Vincent acertou em cheio quando disse: a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e modam os seus pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro de ouro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é achado. Contudo, o nosso Deus nos cura através do ferimento da palavra. É como um dentista que tem que causar dor para tirar um dente podre de nós. Muitas vezes o pregador fiel tem que nos causar dor para tirar a podridão do nosso pecado, para que assim estejamos sadios, saudáveis na fé. No verso 13 é dito para que essas pessoas não se ocupem com esses falsos ensinos. Não dar ouvidos a esses ensinamentos casa perfeitamente com a atitude de calar a boca desses homens, como garantia de que isso não entre nos nossos ouvidos e no nosso coração. O apóstolo ainda reforça isso no capítulo 3, verso 9 de Tito. Ele diz: evita discussões insensatas, genealogias e contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Estes homens criavam mandamentos e fábulas folclóricas para entulhar a cabeça dos crentes com coisas inúteis.
tornavam a própria lei do Senhor objeto de contenda e de discussão vaidosa. O problema, então, é a capacidade de perversão do homem pecador para tornar inútil aquilo que Deus fez útil. E traduzindo em português bem claro, a intenção do apóstolo Paulo é: não se ocupem com coisas sem futuro, com discussões de meninos, com aquilo que não gera piedade. Parece uma redundância o apóstolo mostrar que essas coisas são inúteis e vaidosas, mas não há outra definição para os ensinamentos mirabolantes desses homens. São coisas que não edificam, muito menos glorificam a Deus. Podemos inferir, então, que um dos atributos de estar sadio na fé é saber identificar o que são essas coisas falsas e rejeitá-las. O bom, meus irmãos, é que para fazer o exame, para saber se estamos saudáveis na fé, a consulta é grátis. Os diagnósticos acerca de quem somos, dos problemas pelos quais passamos e as soluções estão todas na palavra. Onde mais ouvimos falar de oração, de comunhão dos santos, de ceia do Senhor, de novidade de vida, novo nascimento, perdão de pecados. Aonde mais ouvimos falar dessas bênçãos que recebemos gratuitamente de Cristo? Como diz Pedro no capítulo 6 do Evangelho de João: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você que está aqui essa noite e que não está em Cristo, ainda permanece no engano. Eu sei como é difícil discernir o que é certo e o que é errado, porque a teologia da prosperidade, ela parece tão atraente. A teologia do coaching parece algo tão interessante e que parece motivar realmente. O misticismo e o emocionalismo das igrejas emergentes, onde a música e o jogo de luz falam mais alto, mexem com o nosso íntimo. Mas a palavra fielmente pregada não se importa em ter seu dinheiro, nem em manipular as suas emoções. Nós dizemos: arrependa-se dos seus pecados. Aqui não são as luzes da igreja que brilham, mas o Evangelho de Cristo. Aqui não são os berros do pregador ou os giros que você dá no seu lugar que fazem de você um ungido, mas é o Espírito Santo, através da palavra, que converte o seu coração. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Quanto àqueles que já receberam a salvação em Cristo, de que maneira podemos fazer uso dessas verdades tão gloriosas? O primeiro uso: devemos corrigir as pessoas com essas características apresentadas, sempre em amor, não visando a humilhação e a destruição das pessoas, mas a sua correção. Se forem mais velhos do que nós, corrijamos como se fossem os nossos pais. Se forem da nossa idade, corrijamos como se fossem os nossos irmãos de sangue. Não sejamos arrogantes, transformando em pedras a justiça e a verdade para esmagar as pessoas. Sabemos que em tudo devemos imitar Cristo, não só em sua compaixão e mansidão com os pecadores, mas também na sua firmeza e sinceridade contra ensinos venenosos e contra mestres peçonhentos. Isso é necessário, meus irmãos, para promover aquilo que é bom e para evitar aquilo que é mal. Ora, meus irmãos, quantos de nós que já estamos há mais tempo caminhando no Evangelho não conhecemos maus presbíteros, maus pastores, homens que são facciosos, gananciosos e muitas vezes rebeldes? E nos perguntamos: como é que esse homem foi parar ali? A resposta é: como qualquer um outro, através de eleição. Quando tivermos, então, a oportunidade de elegermos presbíteros e pastores, como é feito na nossa igreja presbiteriana, devemos então nos ater às suas qualificações bíblicas, não devendo escolher por simpatia e por carisma, muito menos por condição financeira e influência na igreja. O povo de Israel, quando procurava um rei, olhou para Saul, que era mais alto do que todos, que era mais belo do que todos e se destacava na multidão.
mas não atendia os requisitos necessários. Ele não era da tribo de Judá. E sabemos quais foram as consequências terríveis de Saul estar no trono. Mas foi o pequeno e mirrado Davi, filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, conforme a palavra de Deus, que foi o grande rei de Israel e ancestral do próprio Salvador, o ancestral de Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, homens escolhidos para governar a igreja por motivos errados trarão inevitavelmente prejuízos à igreja. Mas homens escolhidos pelos motivos bíblicos trarão bênção, trarão paz, trarão harmonia para a igreja. Então, orem pelo seu pastor, orem pelos seus presbíteros, para que sejam sempre firmes em afugentar os lobos e mercenários que aparecem. Abençoe sua liderança, sendo membros amorosos que buscam a verdade na prática do bem para toda a igreja do Senhor. O segundo uso, avaliemos constantemente aquilo que temos aprendido para ver se não é o evangelho mais alguma coisa. O legalismo, meus irmãos, é algo sutil e traiçoeiro. Devemos sempre caminhar na dependência de Cristo em cada atitude, em cada pensamento. Cuidemos do nosso próprio coração para que a nossa vaidade não nos engane. Saibamos, então, receber a correção amorosa e até mesmo aquela correção que é severa. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 128, sobre a honra que os inferiores devem aos superiores, é dito o seguinte: é devido à oração e às ações de graças por eles, à imitação de suas virtudes e graças, à pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, à devida submissão às suas correções. Sejamos ovelhas pastoreáveis. O terceiro uso, para aqueles, agora eu me dirijo para aqueles que são homens, chefes de família. Devemos ser o guarda-chuva que protege os nossos filhos e as nossas esposas da chuva de heresias atuais. Cuide pastoralmente da sua casa. Faça os cultos domésticos, alimente a sua família com a sã doutrina. Procure saber o tipo de teologia que seus filhos têm ouvido. É assim que você tapa a boca dos falsos mestres. Não fique satisfeito porque, ao invés do seu filho estar escutando um descrente, ele está escutando um pastor. Pode ser muito pior, dependendo do pastor. Pode ser muito pior, dependendo do youtuber crente que ele está escutando. Procure saber quem é essa pessoa, no que ela acredita, quais são seus valores. Não permita que a serpente entre no jardim da sua própria casa. O quarto uso, meus irmãos. Todos nós temos o dever de proteger os nossos próprios ouvidos destes homens maus que pregam outro evangelho. Talvez você diga: Tiago, mas fulano de tal tem algumas coisas boas, eu vou ouvi-lo e vou reter o que é bom. Meu querido, tendo o grande número de bons pastores, bons pregadores, bons livros, tendo a própria igreja local saudável, é completamente desnecessário, e não só desnecessário, é completamente perigoso procurar algo de bom em homens que negam o verdadeiro evangelho. É como se você tivesse uma grande mina de ouro na sua casa e você fosse procurar pedacinhos de ouro no meio do lixo. Tapamos a boca dos falsos mestres, então, ao não vermos o vídeo de um determinado pregador. Ao fazermos o nosso devocional diário, nos alimentando daquilo que é verdadeiro e orando ao nosso Deus. Ao não lermos determinados autores quando não estamos devidamente preparados. Nunca duvidemos da capacidade do nosso próprio coração em nos enganar, para que não sejamos batidos por modismos e ventos de doutrina que surgem todos os dias, como as pessoas que recebem um dinheiro falso, porque não sabem a diferença entre o falso e o verdadeiro. E se existe uma preocupação com o dinheiro, como nós dissemos no início, que é algo temporal e que adquire coisas roubadas pelos ladrões e corroídas pela ferrugem,
Nós, meus queridos, devemos ter muito mais zelo e amor por Cristo, que, sendo o bom pastor, deu a vida por cada uma das suas ovelhas e nos deu tesouros que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Deus nos ajude. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra do nosso Deus,